Boa tarde, coroas, coroete, miniguetes, estou voltando. Não sei mais ou menos o horário, né? Porque já é tarde, cheguei do meu trabalho, é igual eu falei para vocês que eu trabalhava. Como é que vocês estão? Eu já trabalhei, já cheguei e continuo trabalhando, gente. Então, igual eu falei para vocês, agora eu vou para a parte 2 do vídeo, né? Espero que vocês gostem, ative o sininho. Dá o like, compartilha para subir mais conteúdo aí para vocês, tá? E resumindo, né, gente? Eu cheguei, vou arrumar aqui, gente, que tá meio zoadinho, tá? Eu tô aqui na pia trabalhando. Então, igual eu falei para vocês, ia ter a parte 2, né? É que eu chego, gente, e não paro. Então, eu vou interagindo aí com vocês e vou contando um pouco da minha história, tá bom? Espero que vocês gostem. Coroas, coroete, miniguetes. Não esqueça de mim que eu não vou esquecer de vocês, viu? Então, vamos para a parte 2 do vídeo, gente. Vai ser trabalho com bate-papo e história. Vai ser uma verdadeira história. Então, eu parei na parte 2 falando para vocês o quê? Que a moça que me transportou para o Rio de Janeiro, né? O meu tripé, gente, desculpa aí, mas ele não tá muito bom, tá? Então ela me transportou para o Rio de Janeiro, com a camisa número 7, eu com 12 anos, veja bem, eu com 12 anos, ela falsificou meu registro. Só que, gente, que até que eu gostei, né? Porque eu não sabia de nada, eu tinha 12 anos, uma menina sem estudo, que nunca estudou, né? Foi na escola um dia, lá no interior. O meu pai, que Deus o tenha, mas ele já faleceu, né? Eu tenho minha mãezinha viva, tá com problema muito sério de saúde. Já deu 2 infartos aí, mas tá aí junto com nós ainda, né? Mas enfim, essa mulher me transportou para o Rio de Janeiro. Eu fiquei 3 dias sem tomar um banho. Tá vendo esse cabelo aqui, ó? Era grande, sem pentear o cabelo, né? Com fome, porque ela só me deu um saco de pão. Toma aí uns pão, uma sacola de antigamente tinha umas sacolas que era de mercado, era cor de papelão, sabe? Bem cor de papelão, não lembro como fosse hoje. E aí, gente, eu cheguei no Rio de Janeiro, passei 3 dias dentro do ônibus, ela falsificou meu registro, falsificou só meu nome, e já tinha meu nome, porque era meu sonho. Lá em casa tinha 2 Maria. Então, Maria José e eu que era Maria também, só que minha mãe não tinha me registrado ainda. E o meu sonho era que meu nome fosse Maria de Fátima. E eu falei para a mulher que meu nome era Maria de Fátima. Ela me registrou como Maria de Fátima. Tá? Mas então, aí ela falsificou meu documento e botou meu nome como Maria de Fátima. Só que ela esqueceu teve algumas coisas que ela esqueceu. Ela botou o nome dos meus avós errado. O nome da minha mãe estava certo, mas o nome dos meus avós estava errado. Então estava tudo errado no meu documento. E me deu o registro, me transportou para o ônibus e me mandou para a sobrinha dela me esperar na rodoviária do Rio de Janeiro. Você entendeu? Deu 3 dias viajando naquele ônibus, com fome, sem tomar banho, né? 12 anos, né? Não é fácil. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, tudo estava maravilhoso, tudo estava lindo para mim, porque saí do interior. Só botar o pé lá dentro daquela cidade, perto de mim, da minha terra, aonde eu fugi, da terra de onde eu fugi, para chegar até a cidade, né? Cheguei na casa dessa moça. Fui muito grata, gente, porque ela me ajudou e não me ajudou ao mesmo tempo, porque ela me transportou. Se fosse agora, dava cadeia, dava tudo, né? Jamais eu vou atrás dessa mulher, não sei nem se ela é viva, se ela é morta, porque eu não lembro mais do endereço dessa mulher, dessa cidade, tá? Que é uma cidade longe do meu interior, que eu andei a pé o dia inteiro, andei de uma para outra, de uma cidadezinha para outra. E chegando no Rio de Janeiro, essa sobrinha dela estava me esperando, eu com a sacolinha debaixo do braço, tá? Eu vou fazendo as coisas e falando com vocês. E aí eu fui para casa dessa mulher. Nossa, os primeiros dias foi uma maravilha. Uma maravilha. Mas depois, gente, eu comecei a passar fome, né? Ela judiava de mim. E eu não demorei muito tempo, eu fugi de novo. Fugi. Eu falei, não, aqui na minha cabeça, né? Aqui eu não vou conseguir ajudar a minha família, nem vou conseguir me ajudar no meu pensamento. Aí fugi de novo.
Fiquei andando no Rio de Janeiro sem saber de nada, sem conhecer nada, com 12 anos, né? 12 anos, né? E hoje em dia o que mais tem é gente maldosa, maldade, e antigamente também tinha, né? E chegando no supermercado, eu conheci uma mulher e fiz amizade com essa mulher. Essa mulher me levou para a casa dela, tá? Que era na Baixada Fluminense, eu lembro como fosse hoje, tá? Essa mulher me levou para a casa dela. Só que quando chegou lá, gente, a história mudou de figura. Nos primeiros dias ela era maravilhosa. Essa mulher era uma mãe de santo que só trabalhava por mal, só matava bicho, fazia um monte de coisa. E eu falei assim, não, é aqui que eu vou ficar, aqui tá maravilhoso, tem comida, né? Então eu comecei já a limpar a casa, ela já me deu os afazeres para fazer. Só que essa mulher me deixou careca, cortou meu cabelo. Por isso, ó, meu cabelo, ó, o tamanho do meu cabelo. Até hoje, gente, meu cabelo era aqui, grandão, quando eu vim do interior, há muitos anos, né? Lógico. Até hoje eu tenho complexo, porque eu já cortei meu cabelo e não combinei de cabelo curto, porque eu lembro desse episódio que aconteceu comigo, tá? Aí eu não corto meu cabelo, tá? Eu paro, dou um cortezinho, mas eu não tiro ele até embaixo. As pessoas perguntam, falam, é promessa. Por quê? Muitas coisas a gente guarda e isso faz mal pra gente. Não é legal, tá? Não é legal. Não é legal a gente guardar as coisas pra gente. E essa mulher teve um dia lá, que teve uma sessão lá na casa dela, lá com as coisas dela, lá, os espíritos dela, e ela cortou meu cabelo. E depois ela cortou meu cabelo e me deixou careca. Me deixou com o cabelo curto, tá? Não sei o que foi que ela fez com o meu cabelo. Estava um monte de gente na casa dela, essa mulher era perversa, ela só trabalhava por mal mesmo, com as maldades dela. E aí eu comecei a chorar muito, ficar muito, sabe? Aí eu ali conheci gente, fui conhecendo gente ali, né? E eu queria fugir novamente. Minha vida era fugir. Mas fugir por quê? Fugir das coisas ruins, porque eu tinha muito medo. Porque quando a mulher me transportou para o Rio de Janeiro, ela avisou, nunca você fale sobre esse documento, senão vai dar problema para mim. Então eu tinha muito medo. Aí ela inventou uma história da cabeça dela, que eu tinha que falar que não tinha pai nem tinha mãe, tá? E aí onde eu chegava, eu falava isso, com medo, entendeu? Com medo. E aí eu comecei a conhecer outras mulheres, mães de família, né? E arrumei um serviço e fugi da casa dessa mulher novamente. Teve um dia que eu acordei com ela com uma garrafa de cerveja, mesmo que era uma garrafa pequena, e eu me recordo muito bem, era uma garrafa de cerveja, estourou na minha cabeça. Eu coberta, ela já estava lá com aquelas coisas dela, aqueles espíritos dela, do mal, e aquilo foi na minha cabeça. Isso ela já tinha cortado meu cabelo. Isso foi muito ruim para mim. Eu me senti muito mal, que eu gostei sempre de ter cabelo grande. Então, por isso, eu posso cortar meu cabelo um dia, não sei, curto, mas eu não sei. Pode até ser, que a gente não vai viver do passado a vida inteira, mas eu estou contando para vocês o que é sair de casa, ganhar o mundo, e depois eu não sabia o endereço da minha mãe, porque endereço lá no interior, quando eu cheguei no Rio, o pessoal perguntava onde era meu endereço, eu não sabia, porque lá não tinha número de casa. Interior, antigamente, ó, eu estou com 60 anos, 61 anos, tá? Fiz agora em março. Você imagina, eu tinha 12 anos, quantos anos faz isso, né? Então, gente, foi uma frase muito difícil para mim. Aí logo eu saí de lá, arrumei serviço para trabalhar como fosse de maior, só que eu tinha 12 anos. Eu tinha pouco, mas não tinha idade, entende? Aí eu falei, nossa, aqui tá maravilha, aqui vai ser ótimo. Uma mulher boa, pense, uma mulher boa. Uma mulher muito boa, me ensinou a fazer arroz, que eu não sabia. Tudo eu aprendi com a minha patroa. Mas o marido dela, de noite, um dia eu acordei de noite, porque eu estava lá para cuidar da filha dela. Outra vez, serviço de babá de novo. Vim do Rio para a casa da sobrinha dessa mulher trabalhar de babá. E fui para essa casa trabalhar de babá depois que eu saí dessa casa, dessa mulher, da macumbeira aí que eu estou falando, que eu falei no vídeo aí, tá? Só para vocês terem noção. E aí, chegando lá, eu aprendi a fazer arroz, ela me ensinou a fazer arroz, me ensinou a lavar, me ensinou a passar, me ensinou a cuidar da filha dela, que eu não sabia nem trocar uma fralda.
tá? Porque lá antigamente, os filhos do interior jogavam um calção, uma calcinha nas crianças e já era. Ou senão aquelas fraldas de saco. E aí aprendi tudo. Só que o quarto dela ficava perto do meu quarto, onde eu dormia com a menina. E teve um dia que eu acordei com o meu patrão querendo mexer comigo. Você entende? Querendo abusar de mim. E tampou minha boca. E eu fiquei naquela agonia lá, né? Agoniada para sair dali, querer fugir novamente. A minha vida era fugir de coisa ruim, sabe? E meu pensamento era ganhar dinheiro, ajudar meus pais. Não consegui, né? Então por isso que eu estou contando essa história para vocês, tá? Quando um filho vai pensar de sair de casa, de largar seus pais, tem que pensar muito bem, tá? Porque às vezes aí você reclama dentro de casa, meu pai não pode me dar isso, meu pai não pode me dar aquilo. Lá no interior não, a gente tinha um chinelo havaiano. Eu tinha um chinelo havaiano, que eu pegava ele na mão e andava com ele, para não sair as bolinhas, sabe? Para quando é dia de sábado, eu ir com meu pai numa feira longe pra caramba, para ir comprar alguma coisa, tá? Então, vocês que é jovem, pensam em sair de casa, não saia. Quantos filhos, né? Eu já falei no vídeo, tá aí no meio do mundo, não obedece pai, não obedece mãe, não escuta conselho, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava. Mas resumindo, gente, e aí começou o meu sofrimento. E os telefones, antigamente, era aqueles telefones que fazia 5 dedos, sabe? Aqueles telefones antigos. E minha patroa ia trabalhar e me deixava com a criança. Ela pensava que eu era de maior, porque eu tinha o documento de maior, meu registro estava como maior. E ele começava a ligar, ele ia trabalhar, ele começava a ligar para casa. E ele falava para mim, olha, aí em cima do guarda-roupa tem uma caixa, tem um vestido de noiva. Dá certinho você. E começou a ligar e falando se eu não fosse dele, que ele ia me matar, ia fazer um monte de coisa. Então isso eu guardei com muito. Isso aí, gente, estou contando esse vídeo agora, porque nem meus filhos sabem disso. Nem meus filhos. Nunca contei com meus filhos isso. Isso aí é só o começo, tá? Só o começo. E ali aquela patroa, muito boa para mim, me ensinou de tudo, e eu com medo de falar para ela. E ele chegava, ele fazia assim, ó, para me calar. Ele sabia que eu não tinha família ali, não tinha ninguém. Então ele podia abusar de mim a qualquer hora. Só que ele não conseguiu. Aí eu esperei um dia de sábado, final de semana, que ele estava em casa. Eu fugi de lá novamente, gente. Fugi. Tá? Fugi. E aí eu fui mãe cedo, casei cedo. Mas isso aí vai vir para depois, que tem muita coisa. Isso aí não é nem o início, tá? Então eu falo para vocês hoje o seguinte, mulher que sofre, mulher que é mãe solo, igual eu falei, que sofre, não se cala e não aceita tudo de homem. Isso não é ofendendo os homens, gente, porque tem homem também que sofre mão de mulher e tem homem também que quer abusar da boa vontade de uma mulher, certo? Ele não sabe o que é uma mulher de verdade, ele não sabe dar respeito, ele não sabe da educação dos filhos, porque o pai e a mãe é o alicerce dos filhos. Se você não é o alicerce da tua família, quem vai ser? O mundo? Não. Então, eu sou muito grata por meus filhos, né? Graças a Deus, eu fui mais mãe do que pai, mas eu procurei criar da melhor maneira possível. Sempre trabalhei. Eu cheguei em casa hoje, que eu trabalho, eu durmo no meu trabalho, tá? Chego em casa, eu não paro. Mas, gente, eu vou falar para vocês. Quando vocês pensarem de sair de casa, ou a mulher que é agredida, ou o homem, não se cale não, tem que botar a boca no trombone, tá? Porque o mundo foi uma escola para mim. Nunca peguei nada de ninguém, nunca precisei, sempre ensinei meus filhos a andar pelo certo. Sempre gostei que meus filhos estudassem para ter o que eu não tive, tá? Eles não são ricos, mas trabalham. Eles trabalham, são honestos. Para mim é tudo, entendeu? A pessoa trabalhou e ser honesto, para mim já é tudo. E eu não me diminuo por causa disso não, gente. Pelo contrário, eu me sinto uma guerreira, tá? Uma guerreira. Porque já teve dia de eu trabalhar com febre, com sono, com frio, já pedi na rua. Tudo isso eu já passei. E estou aqui, estou firme e forte. Hoje eu tenho minha casa.
Mas antigamente eu ficava batendo cabeça com meus filhos. Era invasão, já passei no Datena. Vocês vão ter muita coisa para saber. Só, gente, eu vou contar aos poucos, porque meu tempo é corrido, tá? Eu estou aqui na minha casa, estou trabalhando, estou falando com vocês, estou lavando roupa, estou guardando louça. A pia já está limpinha, graças a Deus, né? Então, meus filhos hoje é casado, mas casa sempre suja, né, gente? E tem que limpar. Então, aqui, ó, já tá. Vou pegar para vocês verem. Ó, gente, vida de mulher é isso aqui. Tem homem que pensa que vida de mulher é isso aqui, ó. Aqui, desinfetante, cândida, cloro, desengordurante, álcool perfumado. Pra quê? Pra limpar a minha casa. Eu vou pegar um rodinho, esse rodinho é muito bom, gente, ó. Você põe, ele tem aqui, ó, tá vendo? Ele é muito bom. Qualquer dona de casa já conhece o que é isso, né? Então, colocou aqui, ó, faz prepara os produtos e vai passando nos azulejos, porque meus azulejos é branco, ó, mas mesmo assim enche de gordura. E eu tô sempre limpando, porque eu gosto das minhas coisas limpas. Então, eu sou chata nesses pontos, entendeu? Mas, gente, e também voltando para as mulheres, não seja só escrava, não, tá? A escravidão acabou faz tempo, tá? O homem tem que dar valor para uma mulher. Porque eu, gente, eu sinceramente, eu dou valor para mim, tá? Eu dou valor para mim. Porque não é só para mulher, não. Tem homem também que é dominado pela mulher, tá? Isso vai servir para homem e para mulher, só que tem muita mulher morrendo aí, apanhando, tá? Só que eu não nasci para apanhar de homem, tá? Eu não nasci para apanhar de homem, tá? Eu nasci para trabalhar, criar meus filhos e viver igual gente, ter o direito de ir e vir e não ser barrada. Então não aceito mais nada de homem, eu não aceito, entendeu? Porque quando você vê um homem com aquela carinha de vítima, ele arrumando um monte de pretexto, botando para você, porque ele já pensou em tudo, ele já fez tudo, e quer jogar a bomba para você ser a culpada. Então chega uma hora que o seu psicológico fica assim, não é eu, mas não é você. É o João, é o Joaquim que está errado, mas bota a culpa em quem? Em você. Você entende? Então não se cala não. E não aceita tudo na sua vida não, porque você é mulher, você é livre, você é dona das estradas para trabalhar. Antigamente não tinha creche, era difícil creche, hoje em dia não tem creche para pôr os filhos. Hoje em dia tem mulher polícia, tem mulher soldado, tem mulher caminhoneira, tem mulher faxineira, tem mulher chefe de cozinha. Hoje em dia o que tem mulher engenheira, então hoje em dia não é obrigada a gente aceitar isso. Eu sei fazer de tudo, aprendi a fazer de tudo, eu não tenho estudo, mas eu aprendi a cozinhar, eu aprendi a lavar, eu aprendi a passar, eu aprendi a faxinar, eu aprendi a fazer tudo, gente. Entendeu? Tinha dia de eu sair para trabalhar em 2 serviços e chegar de noite com a comida com meus filhos. E não morri não, estou aqui. Tá? Então é isso que eu quero passar para vocês. Dei valor para vocês. Quando a gente se der o valor, aí tudo acaba. E eu passei a dar meu valor para mim. Eu, depois de tanto sofrimento, tudo, muita coisa ruim, eu passei a dar o valor para mim. E como eu me dou o valor? Eu me sinto, ó, tá? Porque tudo eu aprendi. Se eu vi uma pessoa fazendo um salgado, eu ia lá, ficava em cima olhando. Trabalhei em padaria, trabalhei em restaurante, trabalhei em hotel, trabalhei de faxineira, trabalhei de cozinheira. Hoje eu cuido de uma pessoa, né? Uma pessoa boa, graças a Deus, tá? Não vou falar o nome nem o endereço, porque eu não tenho autorização, também não sou obrigada a falar o nome dos meus patrões, tá? Mas é isso, gente. Eu tô com a roupa batendo, no próximo capítulo vocês só vão ver depois, tá bom? Mas dá o seu joinha, ficam com Deus, coroas, coroete, miniguetes, tá? Não leva isso por uma ofensa, mas é bom quando uma pessoa chega dentro de casa e fala assim, ô minha coroa, como é que você tá? Ô minha coroete, que é abaixo da coroa, como é que você tá? Ou sua mãe, ou sua esposa, isso é muito bom. Agora uma pessoa que só quer, ó, o João tem que ter a comida na hora pronta. O José vai ter que ter a roupa lavada, porque senão dá uns... Ó, sai fora enquanto é tempo. Sai fora, filha, porque senão você vai acabar morrendo. E o João, e o José, e o Joaquim é quem vai ficar. E você vai, ó, pra cova, tá?
Então, eu passei a dar valor para mim. Então, eu quero que vocês, mulheres, dêem valor para vocês que sofrem, vocês homens também que sofrem, mas não deixem certas coisas, porque quando a pessoa quer mudar, ele não muda por outra pessoa, ele muda para você própria. A partir que a pessoa não muda, não adianta, que não vai mudar. Tá? Então, fica aí o recado. E para os jovens também, escutar os pais mais, não sair de casa. O mundo é bom. O mundo você encontra coisas boas, coisas ruins. Tá? Você vai encontrar coisa boa. Tive muita coisa boa, mas também tive mais ruim do que boa. Mas eu estou aqui firme e forte na rocha, não me deixo levar, tá? Trabalho e eu não tenho obrigação. Então eu quero que vocês sejam autênticas, seja assim, sofreu, porque às vezes não é bater, até com a palavra você ofende uma pessoa dentro de casa e já começa da própria casa. Então aprenda isso e se dê o valor. E estou com vocês. Beijo, até o próximo capítulo.